mas também sabe do teu coração, sabe as minhas necessidades, mas sabe as tuas necessidades também. Nós temos pregado, falado, ensinado que o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, o Deus que tem todo o poder. E através da palavra, da autoridade do Espírito, nós temos lutado para buscar a Deus, para ser alguém que ministre palavras do céu, sobrenatural de Deus. Tem bastante médicos, coaches que estão aí ajudando as pessoas com a medicina, com autoajuda, mas na verdade nós não pretendemos fazer isso. Nós queremos que o poder do Espírito de Deus, através da palavra, atinja a tua vida, porque a Bíblia diz que a palavra é poderosa. A Bíblia Sagrada, a palavra que está contida aqui é muito mais poderosa do que você possa imaginar. A Bíblia diz que é como espada de dois gumes, que penetra até as juntas e medulas, e é apta para discernir todas as coisas. Então, nessa tarde, eu quero vos trazer uma palavra. Na verdade, quero ler um salmo bem conhecido, mas quero, dentro desse salmo, falar de três coisas. Eu vou ler os Salmos 46, Salmo de Números 46, e eu quero que você preste atenção no versículo 1, que o versículo 1 vai dizer, Deus é, tá? Então eu quero falar sobre o que Deus é. No versículo 5, a Bíblia vai falar sobre Deus está. Nós vamos falar um pouquinho aonde Deus está. E no versículo 9, nós vamos falar que Ele faz, tá? Ele faz. Então eu vou ler esses 11 versos do Salmos 46, e você presta atenção que eu quero dividir ele para nós meditarmos juntos. Começo lendo o primeiro verso que diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do santuário do Altíssimo. Segunda parte, falei que Deus está. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. 20. Contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz, terceira parte, Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? Meus amigos, irmãos, o verso 46, Salmo de Números 46. Se você estudar um pouco a palavra, você vai ver que esse salmo foi recitado pelo rei Ezequias na época. O rei Ezequias estava passando por um momento de bastante dificuldade. Tanto que Senaqueribe, o rei da Síria na época, ele cercou Samaria com seu forte e poderoso exército. E ele cercando Samaria, as coisas começaram a apertar dentro da cidade de Samaria, onde estava o povo de Deus, o povo da promessa. E algumas coisas começaram a acontecer devido àquele forte exército da Síria ter cercado Samaria. E as ameaças eram constantes. As lutas daquele povo eram constantes. E eles estavam desfalecendo. Se você ler em 2 Reis, capítulo 18 em diante, lá pelo versículo 19,
você vai ver a afronta do rei da Síria, Senaqueribe, afrontando o povo de Deus. Mas no meio do caos, no meio da grande dificuldade, o Espírito de Deus, que é real, que é verdadeiro, que eu digo que o Espírito de Deus está em nós e está sobre nós. Mesmo em momentos tão sombrios, tão difíceis como estavam esse povo nesta época, Deus dá autoridade ao rei Ezequias e ele começa a salmodiar, ele começa a recitar, ele começa a confortar o coração do povo com uma palavra do céu para aquele povo. Porque no céu tem pão, no céu tem palavra, e essa palavra vem a nós. E nós usamos do poder desta palavra para ajudar alguém, para orientar alguém, para consolar alguém, para fortalecer alguém. O importante é, se você é um pai de família, uma mãe de família, um líder, não importa se a tua família é grande ou é pequena, o importante é você ter essa conexão com Deus, essa maturidade de entender que o Espírito de Deus vem sobre nós. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus pode te inspirar com algo do céu para confortar, para consolar, para animar alguém. E nesse verso, esse capítulo da palavra de Deus, que é o Salmo 42, Salmos 46, é um salmo muito inspirador. Não foi só para o povo de Samaria, está sendo para nós hoje. Mas nesse momento que o povo estava passando um grande problema, uma grande dificuldade, porque geralmente, na hora do problema, das dificuldades, parece que tudo se escurece. Parece que nós não vemos nada lá na frente. A luta é tão grande. Parece que Deus sumiu, Deus desapareceu. Mas Ele é o nosso Deus. Aí o salmista, ele começa a dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Agora imagine, queridos, no meio do caos que estava Samaria, porque a dificuldade ali, se não fosse entrar em detalhes, você ia ver, vamos ver que essa cidade, Jerusalém, Samaria, estava cercada e a fome tinha tomado conta do povo, as enfermidades vindo por causa da imunidade baixa do povo, a fome, ele estava numa situação muito difícil. E agora ele se levanta com autoridade dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia e das tribulações. Você entenda que o Espírito Santo está falando conosco essa tarde. Refúgio nem sempre é uma cadeira de balanço, uma cadeira confortável, como estou sentado aqui. Refúgio nem sempre é estar dentro de um palácio, numa bela cama, num belo sofá. Você vê que quando vem as tempestades, quando vem os vendavais, os pardais, as aves, eles se refugiam. Aonde que eles se refugiam? Muitas vezes nas rochas, nos beirais das casas, nós vemos os pardais se refugiando. Então nem sempre vai ser um mar de rosa na hora dessa dificuldade. Mas ele dizia: Deus é nosso refúgio. Quer dizer, Deus não está alheio a essa situação. Mesmo que a tempestade esteja acontecendo, algum respingo esteja vindo em você, o vento frio da tempestade esteja batendo em você, mas tenha certeza de uma coisa: Deus ainda continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nós precisamos confiar e acreditar nisto. E ele diz assim: não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que a luta fique mais ferrenha, ainda que as coisas apertem um pouco mais, aleluia, eu preciso continuar dizendo: Deus continua sendo refúgio. Você pode acreditar, você deve acreditar nas autoridades,
Você pode acreditar no governo, você pode acreditar nas suas estratégias, mas nunca esqueça, Deus é o maior refúgio para nós, Deus é a maior fortaleza para nós. Os homens se fortificam, os homens fazem palácios, casas subterrâneas, os homens se preparam para ter os seus refúgios, principalmente lá em Israel, onde tem muito terremoto, onde tem muita guerra. Eles têm os seus lugares de refúgio, mas nenhum lugar é tão seguro como estar na presença do grande Deus do céu. E ele diz, Deus é o nosso refúgio. No 2 ele diz, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que as coisas apertem um pouco mais, não temas. Não temas, Deus é conosco, glória a Deus, Ele é o nosso refúgio, glória a Jesus. Na segunda parte, no versículo 5, ele continua, depois dele recitar algumas palavras de conforto ao povo, ele está dizendo assim, ó, vocês podem imaginar Deus lá no céu, grande, tremendo, terrível, como alguns versículos é recitado, mas é um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus de compaixão, que se compadece de nós. Você pode só imaginar Ele lá no seu trono. Quem sabe a hora da luta, você vê Ele tão longe, lá no trono dele, Deus está sentado no trono, e eu estou aqui sozinho. Aí Deus usa esse homem, Ezequias, e ele diz, Deus está no meio dela, não será abalada. Como é difícil ver Deus no meio do problema. Como é difícil ver Deus no meio da dificuldade. Como é difícil ver Deus no meio da fome. Quanto é difícil ver Deus no meio de algumas misérias que sobrevêm sobre a terra. Mas agora está dizendo, Deus está no meio dela, não será abalada. E essa palavra é profética. Deus está no meio da tua casa, Deus está no meio da cidade, Deus está no meio do nosso Brasil, não será abalada em nome de Jesus. Ele dizia, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Ele é um Deus que se apresenta, Ele é um Deus que ajuda. Ele diz, as nações se bravessam, os reinos se movem, Ele levanta a sua voz e tudo se derrete. O poder dele é grande, o poder dele é tão incomparável com o que nós vemos aqui com os nossos olhos humanos. Não tem como esta mente chegar a entender o tamanho do poder do nosso Deus. Eu quero te dizer uma coisa, aquilo que você não pode, tem um Deus que pode. Aquilo que você não pode fazer, tem um Deus que pode fazer. Aquilo que você não pode acessar, tem um Deus que pode acessar. Aquilo que você não pode contornar, tem um Deus que contorna, porque o poder está nele, Ele é o próprio poder. E Ele diz, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus está no meio desta luta. Deus também está no meio dessa tempestade que você está passando. Você não está sozinho. Deus está no meio dela, não será abalada. Por mais que aos olhos humanos esteja tudo ficando perdido. Por que ele diz isso? Porque no 7 ele diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quer dizer, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o nosso Deus. É como que ele estivesse dizendo aqui, ó, o Deus que abre mar vermelho é o nosso Deus. O Deus que faz água sair da rocha é o nosso Deus. O Deus que tem todo o poder é o nosso Deus. Ele é poderoso. Glória a Deus. Eu quero que você acredite nessa tarde, que por mais que você esteja passando por luta, o Deus que é, o Deus que está falando contigo nessa tarde. No versículo 6 ele está dizendo, no versículo 9 ele diz assim, ó, Ele faz cessar a guerra. Se Ele é, se Ele está. Tá bom, Deus é todo poderoso, eu já sei. Eu sei que Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, diz a palavra. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Aí no meio dessa luta, Deus levanta Ezequias e ele diz, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Por quê? Porque Ele faz cessar a guerra até o fim da terra.
Ele é poderoso para quebrar o arco e para cortar a lança. Ele é poderoso para quebrar e queimar, aleluia, ó, os carros no fogo. Porque naquela época o povo usava carros, arco, lança. Estava ameaçando o povo de Deus. A ameaça era terrível. É como ele estivesse dizendo: Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Deus entra onde nós não podemos entrar. Aquilo que nós não podemos fazer dentro dos nossos muros, somente pedindo misericórdia para Deus. Lá fora do nosso muro, aonde está o grande exército de Senaqueribe, o grande exército da Síria, Deus pode fazer espedaçar aquelas lanças, aqueles arcos e queimar aqueles carros no fogo, porque Ele tem poder. Aleluia! Esse mesmo Deus que Ele estava dizendo que é todo poderoso, um dia fez 4 leprosos, 4 leprosos, homens já destinados à morte, já estavam separados da sociedade para morrer. Deus usa eles para ir até o exército do inimigo. E eles pareciam que era uma multidão de gente. Parece que era um grande exército, que os homens se foram